Senhor quer liberar sobre as nossas vidas, e já começou através do louvor, a cura sobre os nossos corações, a restauração dos nossos chamados, a restauração da força. Talvez você chegou aqui nessa escola cansado, tendo como a sua última esperança, clamando ao Senhor: Senhor, enche-me, fala comigo, porque eu já não tenho forças para continuar, já não tenho forças para seguir. Talvez você está tão decepcionado, se sente tão frio, tão afastado de Deus. Talvez você tenha saudade dos antigos moveres, daquilo que talvez você tenha vivido no início do seu ministério, no início da sua conversão. E eu sei que essa noite é uma noite de recomeços, é uma noite de restauração, é uma noite em que o Senhor mais uma vez nos traz à memória as suas palavras, as suas promessas, para que nós possamos seguir firmes nos propósitos ao qual Ele tem nos chamado. Que você possa ser esse vaso de barro. Deixa ser quebrado pelo Senhor essa noite, deixa ser moldado por Ele esta noite. É tão interessante que o Senhor nos chama de vasos de barro, não é? Existe algo mais simples que o barro? O Senhor nos faz assim, simples, para que não haja nada em nós, não haja glória em nós, não haja honra em nós, mas tudo seja dele, seja para ele, seja para a honra e glória do nome dele. Amém. Com o seu coração aberto, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Reis 5. E é bem interessante que a primeira música que o Bruno, né? E a equipe ministraram, tem tudo a ver com essa mensagem. Eu fico feliz porque eu falo: ai Deus, então, né, o Espírito Santo está conduzindo, né? De forma correta. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender, sabe, gente, nos nossos ministérios. O louvor, a dança, eles têm que estar assim, ó, juntos, né? O louvor e a dança têm que estar falando a mesma linguagem, têm que estar todos conectados com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa fluir e fazer aquilo que Ele quer, né? Não pode ser o momento da dança, o momento do louvor, o momento da pregação. Tudo é conectado, tudo tem que ser guiado pelo Espírito Santo para que possa haver cura, salvação, restauração. E o texto, um dos textos que eu gostaria de trazer para vocês é o texto de Naamã, não é? Naamã, ele era um comandante da Síria, um homem poderoso, um homem muito respeitado. Mas havia uma situação na vida de Naamã. E qual que era essa situação de Naamã? Ele era leproso. E é tão interessante que na cultura judaica, os leprosos, eles eram colocados aonde? Aquém da sociedade, né? Eles eram expulsos da sociedade, eles não podiam conviver. Porque a lepra, ela é contagiosa, né? E aqui é interessante que Naamã, apesar de ser leproso, ele estava na frente do exército, ele era um dos comandantes da Síria, e ele comandava os homens ali, debaixo daquela capa havia a lepra, mas ele continuava ativo. A lepra, né, também é conhecida como a hanseníase, ela é uma doença contagiosa que traz a perda da sensibilidade. E ela começa muitas vezes na extremidade do corpo. Começa nas mãos, no nariz. E quando a gente faz uma comparação entre a lepra e o pecado é assim também, não é? O pecado, ele não pega a gente de uma vez. Ele começa aos pouquinhos, a mundanização começa aos pouquinhos, o esfriamento espiritual ele começa aos poucos. E aí, como uma lepra, o pecado vai nos dominando, né? E a gente vai perdendo essa sensibilidade.
até o momento em que a gente toma consciência, se não há arrependimento, de que estamos totalmente tomados pelo pecado. E aí acontece o quê? O isolamento, né? E muitos não conseguem voltar novamente. Alguns se desviam, alguns vão embora da igreja, outros continuam desviados ainda dentro da própria igreja, com práticas religiosas. E qual será a sua lepra? O que será que você ainda precisa deixar Deus te tocar e trazer cura ao seu coração? Será que é uma ferida, um ressentimento? Será que é uma decepção? Todos nós precisamos buscar nos limpar todos os dias na presença de Deus, para que nós não sejamos contaminados com o mal desse século, com a lepra desse século. E qual que é a lepra desse século? O esfriamento, não é? Não é assim que fala Mateus 24? Que no fim dos dias, né, o amor de muitos se esfriaria, e até aqueles que se chamam seus, né, abandonariam a palavra, mas aqueles que permanecessem firmes, a eles Deus daria a vitória, daria a conhecer as grandes coisas. O que será que você precisa, né, deixar Deus tocar, te curar essa noite? A amargura, algum pecado, talvez a autossuficiência, talvez a obediência, a desobediência. E é interessante que Naamã estava ali escondido com aquela lepra, né, e ele usava uma capa. E havia uma menina que trabalhava ali no palácio que falou com a mulher de Amã, né? Falou: olha, lá na minha terra, né, lá em Israel, lá em Jerusalém, existe um profeta. E eu tenho certeza que esse profeta, ele pode curar o seu senhor. Que é 2 Reis 5:3. E aí o profeta pediu autorização para o rei, para que ele pudesse então ir e buscar, né, esse profeta. E é tão interessante quando a gente vai lendo o texto no versículo 6, diz assim: levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberá que eu te enviei Naamã. É o rei da Síria, né, falando ao rei de Israel. Meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da lepra? Notai, pois, e vede, que procura um pretexto para romper comigo. É tão interessante que o próprio rei de Israel, né, era Jorão na época, ele mesmo não tinha conhecimento, né, de que havia e convicção de que o Deus a qual ele servia podia curar. Então ele achou que o Deus da Síria estava armando uma cilada, né, e caso ele não pudesse curar Neemias, seria um motivo, um pretexto para eles romperem a aliança. Olha a cegueira, né, espiritual. Quantas pessoas vêm à igreja, chegam aos nossos grupos, né, procurando cura, procurando restauração, e a gente às vezes está tão perdido, tão sem identidade, que nós não temos nada para oferecer a essas pessoas. E qual que é a função dos nossos ministérios, gente? Qual que é a função do ministério de dança, de arte, de louvor da igreja? É edificar a igreja, é curar, é salvar, é restaurar. Nós não podemos ser simplesmente departamentos, funções, entretenimento. Nós precisamos realmente cumprir o projeto de Deus para as nossas vidas, esse chamado de profetas. O que é o profeta? O profeta é aquele que fala da boca de Deus para o povo, não é? E aí esse profeta, que era Eliseu, que era um homem de Deus, ouviu que Neemias havia procurado o rei, procurando a cura,
E ele diz então no versículo 8, né? Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se dignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Fafá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me nelas e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a faria? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Quando eu li esse texto, eu lembrei, achei tão interessante, né? Que, lembrando do tema da escola, que é simplicidade, Naamã achava que para ele ser curado ia acontecer um grande ato, uma grande encenação. Ele fala aqui, né, no versículo 11, né? Pensava eu que ele iria sair comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. E Deus, através do profeta, né, Eliseu, manda ele fazer uma coisa simples e objetiva. E era o quê? Entrar na água 7 vezes e ele seria curado. E muitas vezes a gente fica rodando de congresso em congresso, né? Buscando os profetas, buscando os adoradores, buscando os eventos para sermos curados, para sermos restaurados das nossas mazelas, da nossa lepra. E Deus é simples. Basta você colocar o joelho na sua cama, clamar ao Senhor, abrir a sua boca e Ele vai te ouvir. E Ele vai te trazer cura. E Ele vai te libertar. E Ele vai te dar a direção. Porque tudo que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Quando Jesus morreu na cruz, o que Ele disse? Antes do Espírito dele subir a Deus: está consumado. É simples. Mas a gente às vezes fica inventando fórmula, né? Fica complicando as coisas. E a instrução de Deus para nós é simples. Nós precisamos apenas obedecer. E é interessante que Naamã se indignou, né? Bateu o pé. E ele foi embora, né? Parece dar a entender o texto que ele se retirou dali. E os homens dele foram atrás. Falaram: Naamã, mas se ele não tivesse te pedido para fazer algo mais complicado, você não faria? Para buscar a sua cura? Então, o que eu quero dizer para você, querido? Não saia deste lugar do jeito que você chegou. Se existe algo ainda no seu coração, se existe algo que ainda te prende, seja curado em nome de Jesus, porque deste lugar flui um rio de águas vivas. Por quê? Porque onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali Jesus está, e Jesus está aqui. Acontece que nós estamos tão acostumados, e a nossa geração, né, é a geração fast food, é a geração da internet. Nós queremos as coisas tão instantâneas e mirabolosas que às vezes esquecemos de simplesmente entrar no rio. Entrar nesse rio que flui do rio de Deus, do trono de Deus. E o Rio Jordão, ele é água,
né? E a água significa o quê? O Espírito Santo. Não é mesmo? E todos nós que fomos batizados, o que significa o batismo? Quando você entra na água, né, e você submerge, você levanta, o velho homem morreu e o novo homem surge. E esse texto de Naamã, ele nos ensina isso, que nós precisamos deixar o velho homem morrer. Nós precisamos entrar nesse rio de Deus. E o número 7 é um número da perfeição, não é? Na Bíblia, tudo que é perfeito, Deus fez o mundo em 7 dias. Deus pediu ao povo para rodear 7 vezes o muro, né, de Jericó, para que caísse. Então, o número 7, ele é um número especial na Bíblia, ele mostra essa perfeição de Deus. Faz assim, ó, entra no rio, meu irmão. Não perca tempo. E por isso que eu achei tão interessante que o primeiro, né, hino que o Grupo Low tocou foi exatamente essa música, né? Dos rios. E aí eu fiquei mais convicta ainda de que o Senhor quer ministrar sobre nós a cura esta noite. E aí eu lembrei de outro número também, 7, que fala na Bíblia. E lembrei dos 7 Espíritos de Deus que atuam nas 7 igrejas. E aí quando a gente, Yara, mas o que esse texto de Naamã tem a ver com as 7 igrejas? Na verdade, as 7 igrejas de Apocalipse, e aí você já pode abrir a sua Bíblia em Apocalipse 1. Essas igrejas, todas elas estavam doentes. Pode abrir em Apocalipse 2. Todas elas tinham uma lepra, uma insensibilidade, uma área em que precisavam se arrepender para manifestar a glória de Deus. Então, da mesma forma que Naamã precisou entrar 7 vezes neste rio para ser curado no Rio Jordão, essas 7 igrejas também precisavam se arrepender. E quando você lê, né, hoje, quando eu estava meditando novamente essa palavra, tinha hora que eu me encaixava em momentos da minha vida, e até no momento que eu estou hoje, cada hora eu falava, meu Deus, eu sou essa igreja, não, mas eu sou essa aqui, não, eu sou essa aqui, né? Porque a gente, na nossa vida, muitas vezes, passa por estações da vida. Momentos em que nós nos sentimos fortes, e estamos sendo perseguidos. Momentos em que nós vemos muitas vezes a idolatria tomando conta do nosso coração. E aí eu queria que a gente passasse por essas 7 igrejas de forma que você fosse se identificando o seu pecado. E à medida que nós fomos falando, você já fosse se arrependendo, para que nós sejamos, não como essas 7 igrejas, mas para que nós sejamos a noiva de Cristo restaurada, a igreja de Cristo restaurada. E aí a primeira igreja, gente, é a igreja de Éfeso. E o que é interessante da igreja de Éfeso? Versículo 2, capítulo 2, versículo 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova o que por a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, arrependa-te e volta a praticar das primeiras obras. E se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependes. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, aos quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Qual que é a lepra da primeira igreja, da igreja de Éfeso?
ela tinha perdido o primeiro amor. Era uma igreja que fazia, que acontecia, que produzia muitas coisas. E eu li um livro hoje, estava pesquisando mais sobre as 7 igrejas, um livro que chama Apocalipse. E ele fez uma ilustração muito interessante. Sabe qual que é a ilustração da igreja de Éfeso? É uma esposa ou um esposo fiel, que não trai a sua esposa ou esposo, mas que não demonstra o amor. Olha que coisa triste. Quem é que é casado? Levanta a mão. Então, vocês que são casados, talvez tenham. Imagina, você é fiel, você não trai, mas você não tem mais amor. Você faz as coisas por fazer. E esse era o problema dessa igreja. E quando a gente lê em João 13, 34 e 35, o que esse texto nos fala? Ele nos fala que o mundo nos reconheceria por causa do amor. Então a lepra dessa igreja é a falta do amor. E sem o amor, como diz, né? Eu posso falar a língua dos anjos, mas se não houver amor, de nada valeria. Será que o seu ministério é o ministério que faz, acontece, tem eventos, viaja, está tudo bem, mas será que você não está no mecanismo e precisa voltar ao primeiro amor? Sermos realmente essa noiva apaixonada por Jesus. Precisamos combater essa lepra que é a religiosidade, não é? Fazer por fazer e perdermos o principal foco, o amor ao noivo. E é interessante que aqui ele fala o seguinte, que eles tinham no meio deles os nicolaítas, né? E aí eu fui pesquisar o que eram os nicolaítas. Os nicolaítas, eles eram chamados cristãos, né? Pessoas que estavam no meio da igreja. Mas eles diziam que, não é bem assim. Você não precisa ser tão santo assim. Você não precisa ser tão separado assim. Então, era uma contaminação que havia dentro da igreja. Então, as pessoas continuavam fazendo a obra arduamente. E se tem uma coisa que a gente que é da dança faz, é ensaiar, não é? Gente, a gente ensaia, né? Mas se o nosso ensaio for simplesmente um ensaio, for uma rotina, for uma obrigação, e não for um momento em que a gente se encontra com os nossos amigos, e um tempo de oração, um tempo de devoção, um tempo de preparação, se torna um ato religioso simplesmente, não é? E chega uma hora que aquilo vai virar o quê? Um peso. E por outro lado, precisamos ter cuidado, né, dentro da arte, com os nicolaítas. Às vezes a gente quer parecer tanto com o mundo, com as performances do mundo, com as estratégias do mundo, né, usar as tecnologias do mundo, que a gente perde a essência e esquece que o que nos caracteriza não é a nossa coreografia, não é o figurino, não é a técnica, mas é o amor de Cristo nos nossos corações. É isso que vai ser a chave para trazer as pessoas ao arrependimento. E qual que é a segunda igreja? Então, o primeiro mergulho que nós precisamos fazer é um mergulho para quebrar a religiosidade e voltar ao primeiro amor. Vamos fazer o primeiro mergulho? Vai lá, faz assim, ó. Isso, mergulha bem fundo. Tem gente que mergulha bem raso, mergulha bem fundo. Isso. Quebrar a religiosidade e voltar ao primeiro amor. O segundo mergulho, né, que a igreja precisava era a igreja de Esmirna. Vamos ler a partir do versículo 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são,
sendo antes sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulações de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. E muitas vezes nós estamos como essa igreja aqui, né, de Esmirna. Feridos por causa das perseguições, desanimados. Às vezes lá na sua igreja, o seu ministério, você está tantos anos tentando romper e você não consegue. Acusações. Mas você, querido, você precisa mergulhar no rio de Deus, nesse segundo rio, para que o Senhor possa curar as suas dores. E saiba que nenhuma das tribulações que você passa, que seu ministério passa, é por acaso. Deus quer te ensinar, Deus quer te edificar, Deus quer te fortalecer. E você precisa passar por essa provação, amém? E é interessante no texto que ele fala assim, sereis postos, à prova durante 10 dias. Quando eu estava estudando e lendo o texto, 10 dias vai passar. Não é uma eternidade, mas vai depender da sua postura. Vai depender se você vai mergulhar nesse rio, que é o rio de Deus. Buscar mais de Deus para ser restaurado. A terceira igreja é a igreja de Pérgamo. Então, o terceiro mergulho que nós precisamos fazer como igreja de Pérgamo é uma igreja que tem dentro dela a idolatria, a prostituição, a imoralidade. E é tão interessante que a palavra Pérgamo significa casado. Aliança, não é? Com quem você está casado? Com quem você tem feito a sua aliança? Vamos ler aqui Pérgamo, no capítulo 2, versículo 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual formou tu entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensina a Balaque a amar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim também, tu tens o que das mesmas formas sustentam a doutrina dos nicolaítas, que era o mesmo problema da igreja de Éfeso. Portanto, arrependa-te, se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, ao qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ou seja, a igreja de Pérgamo, ela era uma igreja que tinha fé em Cristo. Mas existia o quê? Imoralidade no meio dela. E por isso que ele fala de novo dos nicolaítas, porque os nicolaítas eram falsos, cristãos, vamos dizer assim, que estavam infiltrados na igreja. E havia ali também imoralidade, havia heresia. E é interessante que ele fala que aquele que arrepender-se, ele receberia o quê? O maná. E o maná, ele representa a própria figura de Cristo. Porque Jesus, ele fala que ele é o pão da vida. Então, quando a gente mergulha
e se arrepende da idolatria, se arrepende da prostituição, se arrepende de não ter, uma aliança real com o Senhor, nós temos um encontro com Cristo. Outra coisa interessante que ele fala é que é dado a ele uma pedra branca. E aí eu fui estudar o que era essa pedra branca. Na cultura israelita, hebreia, quando a pessoa era convidada para uma festa, ela recebia uma pedrinha. E essa pedrinha branca é que dava direito a ela a entrar nessa festa. E olha o que o Senhor está falando com a gente aqui através dessa figura. Que Ele nos daria o maná, nos daria Cristo, nos daria essa pedra, que é o quê? Como se fosse a entrada, o direito de participarmos desse banquete. E qual banquete o Senhor tem preparado para nós? É o banquete o quê? Com a noiva, nós como noiva, e Ele como noivo, o casamento da igreja com o Senhor. Outro momento também na cultura em que era utilizada a pedrinha, toda vez que havia uma pessoa em julgamento, as pessoas que eram a favor daquela pessoa, elas tinham que mostrar e entregar para o juiz uma pedra branca. Então, quanto mais pedras brancas essa pessoa tivesse, ela então seria absolvida ou não, porque eram pedras brancas e pedras negras. Então é como se cada um tivesse um voto diante daquela acusação. Então, se ela tivesse mais pedrinhas brancas, ela seria absolvida. Se ela tivesse mais pedras pretas, ela seria então condenada. E esse texto fala então disso. O Senhor nos daria um maná, nos daria uma pedra, que significa não só a entrada, um passaporte, para participarmos desse banquete que o Senhor tem para nós como noiva, mas também a redenção dos nossos pecados. Não há mais condenação, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então faz aí esse terceiro mergulho, o mergulho para nos livrar de toda idolatria, de toda prostituição, de tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida, para que a gente possa receber o pão. E essa pedra branca que tem o nosso nome, um novo nome. A quarta igreja é a igreja de Tiatira. Olha o versículo 19. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti, toleras essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensina, mas também seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-te tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto em cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulterarem, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, e tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservei o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e o cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-te-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E é interessante que, enquanto a igreja de Esmirna, ela era aquela igreja que sofria perseguições, ou seja, era de fora para dentro, né? Então às vezes são as críticas, é tudo aquilo que às vezes está de fora para dentro. Essa igreja de Tiatira,
o engano estava dentro da própria igreja. Porque a Jezabel, e essa Jezabel aqui não é a Jezabel de Acabe. Essa é uma outra Jezabel que coincidentemente tem o mesmo nome daquela Jezabel. E atitudes bem parecidas, né, com aquela Jezabel. Ela militava contra a santidade dentro da igreja. Justamente porque ela, quando você vai lendo o texto e estudando alguns textos paralelos, a Jezabel falava, olha, a gente não precisa ser tão santo assim. Vocês podem praticar outras práticas. Então ela trazia um tipo de ecumenismo, né, de mistura para dentro da igreja. Então a ameaça estava dentro da própria igreja de Tiatira, uma ameaça contra a santidade. E a palavra fala em Mateus 5:8 que só os puros verão a Deus. Em Hebreus 12:14 também fala o quê? Que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então esse quarto mergulho, ele tem a ver com a santidade na nossa vida. Nós precisamos buscar ser santos como Deus é santo. E a única forma de nós sermos santos é o quê? É como? Buscando a palavra de Deus, tirando das nossas vidas alguma idolatria. Gente, tem gente que se o ministério acabar, a pessoa acaba junto. Ela sai até da igreja porque o ministério virou um ídolo na vida dela. Tem gente que o trabalho é um ídolo na vida dela. Tem gente que o próprio filho, que o próprio marido, que a mãe, que o pai é um ídolo. Por quê? O que é ídolo? Tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida. Que tira Deus, que tira Jesus do centro da nossa vida. Nós precisamos então ser santos, ser puros. Então faz aí esse quarto mergulho. Senhor, queremos ser santos. Queremos ser purificados. Tira do nosso meio toda iniquidade. A quinta igreja é a igreja de Sardes. E qual que é a característica dessa igreja? Essa era uma igreja que estava morta, mas que achava que estava viva. Versículo 2: Sê vigilantes e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as suas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, guarda e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecereis de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz à igreja. E qual que é a causa da morte, né, dessa igreja? É também o mundanismo. É amar mais ao mundo do que as coisas de Deus. Era uma igreja contaminada. Era uma igreja que o mundo estava dentro dela. Será que nós temos deixado o mundo contaminar as nossas artes? A nossa dança? Quem tem sido a nossa inspiração para montar uma coreografia? Será que tem sido um coreógrafo famoso? Ou será que tem sido o Espírito Santo de Deus? O tempo que você gasta em oração, o tempo que você gasta estudando a palavra, o tempo que você gasta com o seu grupo, orando. Gente, a gente precisa parar de fazer dancinha, de fazer passinho. Nós precisamos buscar dançar a dança do céu.
aquilo que Deus realmente tem para nós como ministério. Nós não precisamos buscar nada do mundo. Estou falando que você não precisa fazer aula, que você não precisa se especializar? Não estou falando disso. Mas a sua principal fonte, a sua principal inspiração precisa ser a palavra de Deus. Porque senão, de que vale a pena, né, ganhar o mundo todo e perder a própria alma? Precisamos nos voltar à palavra. E a promessa aqui é que Deus, se esse arrependimento, além de nos reavivar, Ele nos dará novas vestes. Se tem uma coisa que a gente adora na dança, são as vestes, não é? Porque as nossas vestes, elas não são simplesmente roupas, mas elas são também uma forma de comunicação e de transmissão da palavra e daquela mensagem, é ou não é? Toda vez que a gente prepara um figurino, a gente tem que ter esse cuidado. Senhor, o que o Senhor quer falar através da minha dança, mas também através das minhas vestes? Porque tudo é um conjunto. A dança, ela é um texto que precisa ser o quê? Lido. E você precisa buscar de Deus também a inspiração para o uso das suas vestes. Quais são as roupas que você precisa usar para que a mensagem possa ser o quê? Estar bem clara para aquelas pessoas que estão assistindo. E uma das promessas são essas aqui, né? Que Ele restauraria as vestes, que Ele daria vestes brancas. Ele restauraria a nossa autoridade. A nossa autoridade, ela não está relacionada com quão bonitas são as nossas vestes ou quão ensaiados nós estamos. A nossa autoridade tem a ver com a nossa santidade, com o nosso relacionamento com o Senhor. Quanto mais íntimos estivermos dele, quanto mais estivermos linkados com o Espírito Santo, buscando as orientações dele, quanto mais estivermos obedientes, mais autoridade nós teremos. Então vamos fazer esse quinto mergulho, para que o Senhor possa restaurar aquilo que está morto em nós, nos dar novas vestes, restaurar a nossa autoridade, reavivar a nossa vida. Vamos lá fazer esse quinto mergulho? Isso. E aí, a sexta igreja é a igreja de Filadélfia. E aí fala assim, no versículo 1. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens poucas forças, entretanto, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declararão judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos pés, e conhecereis e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardei na hora da provação, que há de vir, porque o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, e a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito Santo de Deus diz à igreja. Essa igreja, ela era interessante porque ela se achava fraca, ela se achava pequena, sem forças. Possivelmente era uma igreja que estava muito sufocada, né, pela cultura ali daquela cidade de Filadélfia. Mas o que o Senhor fala com ela? Que Ele abriria uma porta e que ninguém poderia fechar essa porta. Querido, você está plantado no lugar estratégico para o reino de Deus. Não se sinta pequeno,
Não se sinta menor. Se você tiver a convicção do chamado de Deus para a sua vida, estiver buscando santidade, estiver buscando se purificar, estiver buscando estar no centro da vontade de Deus, o Senhor vai abrir uma porta para você e para o seu ministério. E através dessa porta que você passar, que você entrar, grandes coisas o Senhor vai fazer. E vai fazer independente de você. Não depende de nós, depende do Senhor. E é por isso que Deus fala que nós somos vasos de barro, né? Ele poderia falar que nós somos vasos de ouro, né? Cravados com pedras de diamante. Isso quer dizer que nós não somos importantes para o Senhor? Não. Que nós não temos valor para Ele? Não. Mas isso quer dizer que nós somos limitados, que nós viemos do pó e que nós vamos voltar para o pó. Mas que o que está em nós é um tesouro imensurável. E aquela porta que o Senhor abre para nós, nós precisamos entrar. Então o Senhor abriu uma porta para você. Talvez a sua igreja não tenha dança todos os cultos, mas talvez o Senhor abriu uma porta para você ministrar em um culto especial. Entra com essa porta com a mesma dedicação, se fosse para ministrar talvez para um grande número de pessoas ou para fazer um espetáculo. Se dedique ao Senhor. Aquele que é fiel no pouco, Deus vai colocá-lo sobre o muito. Se você não entrar nas pequenas portas que Deus tem aberto para você, como que você vai crescer? Como que você vai desenvolver? Seja fiel no pouco. Não olhe para a sua limitação, mas olha para o Deus que te fez, porque Ele é ilimitado. Então vamos fazer esse sexto mergulho. Esse sexto mergulho é um mergulho que nos cura de todo sentimento de inferioridade e que nos faz entender que nós precisamos entrar pelas portas que o Senhor abre para nós, com autoridade, com ousadia. Então vamos fazer esse sexto mergulho? Então mergulha aí, ó. Não tenha medo de mergulhar, de entrar pela porta que o Senhor determinou. Talvez o Senhor tenha colocado no seu coração um sonho de fazer um evangelismo. Vocês tiveram hoje à tarde, né? Sobre evangelismo criativo. Começa pequenininho. Visita um asilo, visita um orfanato. Sai para fora da igreja. Às vezes você fala, mas meu pastor não dá espaço para eu dançar na igreja. Querido, vai então dançar na rua. Vai dançar na esquina. Vai dançar nas escolas. Vamos usar e levar aquilo que o Senhor tem para nós, entrar pelas portas que o Senhor tem aberto para nós. E às vezes você está lá reclamando e o Senhor quer que você entre por essa porta, pela porta do evangelismo, levando a palavra para outros. E a 7ª igreja é a igreja de Laodiceia. E essa igreja, ela tem tudo a ver, e ela fecha aqui a nossa noite, com o chamado. Para que o Senhor tem nos chamado? Vamos ler o texto aqui de Laodiceia, versículo 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que és tu infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo.
Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, assim como porque eu venci e me sentei com meu Pai no meu trono, no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Essa igreja de Laodiceia, ela estava no meio de duas cidades. Uma cidade era Colossos, e Colossos tinha águas frias, bem frias. E essas águas frias, elas eram terapêuticas. As pessoas iam nessa cidade para mergulhar nessas águas, para serem curadas, para serem restauradas. Entre Colossos e a outra cidade era Hierápolis. Hierápolis era uma cidade de águas quentes, assim como Caldas Novas. Tem alguém aqui de Caldas Novas? Não? No meio dessas duas cidades, a gente tinha Laodiceia. Então, o que acontecia? Era como se as águas saíssem de Hierápolis, que eram águas quentes, fossem passando por Laodiceia. Em Laodiceia, elas ficavam mornas, já não tinham mais poder terapêutico nenhum. Então, elas caminhavam para Colosso, onde essa água ficava fria, e aí ela retomava ao seu poder terapêutico. Então, o que esse texto diz para nós? Quando ele fala que ele vomitaria o morno, porque o morno não tem nenhum dom terapêutico, não trazia cura, não tinha nenhuma funcionalidade, ou tinha que ser quente, ou tinha que ser frio. Muitas vezes a gente lê esse texto e acha que o frio é aquele, que está desviado, afastado, e não, na verdade, era a propriedade terapêutica daquele tipo de água. O que esse texto fala para nós, queridos? Os nossos ministérios, a nossa vida, a nossa igreja tem que ser sim, sim ou não, não. Não dá para ficar no meio termo. Por isso que eu falo novamente, não dá para fazer dancinha. Ou você entende realmente o chamado que o Senhor tem para você na dança, nas artes, ou você vai ficar no mais ou menos, Não vai fazer diferença nenhuma para o reino. Não vai trazer cura, não vai trazer restauração. E essa igreja, ela era tomada pela indiferença, ela era tomada pela acomodação. E sabe o que é interessante quando eu estava estudando esse texto? Que eu falei, uau, Jesus, o Senhor é tremendo nas suas palavras. Essa igreja de Laodiceia, ela tinha, além de ser uma igreja poderosa, era uma igreja de muito comércio. Então, passava muito dinheiro na cidade. Haviam alguns médicos, algumas pessoas, eu não sei exatamente o nome correto, que faziam colírios para que as pessoas pudessem colocar nos olhos e serem curados, tratados de alguma doença. E era uma cidade também que tinha uma indústria têxtil enorme, então tinha muitos tecidos. E como era uma cidade de comércio, então muita gente ia lá para buscar tecidos, para buscar esses colírios. Era uma cidade também de muitos bancos, de muita riqueza. E é tão interessante que Jesus, através aqui do apóstolo João, ele fala o quê? No versículo 17, tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Olha que interessante que são as características totalmente opostas àquilo que aquela cidade, aquela igreja vivia. Como que uma cidade que é tão rica, que tem tantos bancos, as pessoas podem ser miseráveis e pobres? Como numa cidade que fabrica tecidos, Jesus vira e fala, olha, vocês são nus, vocês não têm nada para cobrir a vergonha de vocês. Como que uma cidade que comercializava colírio para que as pessoas pudessem ser curadas, não sei, talvez era o recurso que tinha na época para catarata, conjuntivite, E a palavra fala que eles eram o quê? Cegos.
Muitas vezes a gente está tão apegado no nosso dom, no nosso talento, naquilo que nós somos, na nossa história. Nos orgulhamos disso e, na verdade, o Senhor olha para nós e nos vê como pobres, cegos e nus. Porque não é a nossa justiça, não são os nossos dons, não é a nossa coreografia linda, maravilhosa. É o que vai fazer a diferença e transformar a vida das pessoas? É o Espírito Santo de Deus em nós. E aí eu queria deixar com vocês uma frase. Eu queria pedir para o pessoal do Profetas vir também para cá, e o pessoal do Louvor, que a gente já vai encerrar. E eu queria que você anotasse uma frase e saísse com essa frase no coração, e que ela fosse o norte do seu ministério também. Essa frase é desse livro que eu li, que chama Apocalipse, do Hernandes Dias Lopes, e ela diz assim: sempre que a igreja se mistura com o mundo e adota o seu estilo de vida, ela perde o seu poder e a sua influência. Vamos repetir? Sempre que a igreja se mistura com o mundo e adota o seu estilo de vida, ela perde o seu poder e a sua influência. Como igreja de Cristo, nós precisamos, queridos, buscar de Deus a cura. Para assim como na igreja de Éfeso, não venha haver religiosidade na nossa vida, para que a gente possa voltar ao primeiro amor. Que assim como na igreja de Esmirna, nós possamos saber vencer a tribulação, vencer as dificuldades, passar pela tribulação de forma quebrantada. Como na igreja de Pérgamo, que nós tenhamos realmente um compromisso com o Senhor, que não haja no nosso meio idolatria, prostituição, imoralidade, nem heresia. Assim como a igreja de Tiatira, que a gente não tenha no nosso meio a imoralidade, mas que nós possamos buscar a santidade. Assim como a igreja de Sardes, que nós venhamos avivar os nossos corações, que nós não sejamos mais mortos, vivos, igual aquela série, né, Walking Dead, né? Ô, série terrível, né, gente? Aquilo ali. Mortos-vivos, né? Andando sem sensibilidade. Assim como a igreja de Filadélfia, que nós, ainda que nós nos sintamos pequenininhos, limitados, mas que a gente possa ser ousado a entrar pelas portas que o Senhor tem nos chamado. E a igreja de Laodiceia, que o seu ministério venha cumprir um propósito na igreja, venha cumprir um propósito onde você está firmado. Vira para o seu colega, seu irmão do lado e fala: não seja morno, seja frio ou quente. No sentido de, né? Cumpra o propósito que Deus tem para você. E aí eu queria que a gente, num ato profético, a gente fizesse o seguinte. Você vai se levantar, meninos, pega um desses tecidos aqui, um tecido azul. Isso. Todo mundo de pé. E assim como Naamã, né? Ele entrou 7 vezes, né? Neste rio. Eu queria que a gente, como esse ato profético e de tudo aqui que você ouviu sobre as 7 igrejas, sobre as coisas que o Senhor precisa ainda te tratar, te limpar. E aí nós vamos fazer o seguinte: você pode sair do seu lugar, faz uma fila aqui.
E eu queria que a gente ministrasse a primeira canção que a gente ministrou. E aí, meninas, abre aqui, ó, o tecido embaixo. Isso. E aí você vai fazer essa entrada, vai passar pela água aqui, né, simbólica. Não tem misticismo aqui nenhum, viu, gente? A gente podia fazer isso sem pano, sem nada. É só pra gente fazer esse exercício, né? Com certeza o Senhor falou com você. Você se identificou, assim como eu, com alguma dessas igrejas, com alguma situação dessas igrejas. Ou assim como Naamã também, né? Existe ainda alguma ferida na sua alma, na sua vida. Então, nós vamos fazer isso bem rápido, porque nós precisamos passar, né, 7 vezes. Então, ó, você vai passar você vai colocar a mão no seu coração. E se você fala em línguas, você vai falar em línguas. Você vai confessar o seu pecado. E lembra, ó, é simples, o Senhor já nos falou. Entra nesse rio, amém? Então assim, ó, eles vão passar por baixo. Então levanta aqui. Isso. Aí. E aí você vai passar, quando você chegar aqui por baixo, você vai estender os braços, tá? E vai tocar nessas águas, que é como se você estivesse entrando nesse rio, como se fosse Naamã. Amém? Então vamos começar. Pode ir. E não vamos parando. Aí você vai fazer o seguinte, você vai lá atrás e vai voltar. E a gente vai fazer a contagem, tá bom? Então pode ir. Dai-nos de beber, Senhor. Pode ir passando. Dai-nos de beber, Senhor, pois temos sede. Vai orando em línguas. Vai pedindo perdão. Dai-nos de beber, Senhor. Vai falando, Senhor, cura-me. Cura-me dessa lepra, Senhor. Cura-me, Senhor. Dai-me de beber, Senhor. Vai passando. Dai-nos de beber, Senhor, pois temos sede. E do meu interior fluirão rios de águas vivas, fluirão. Do meu interior fluirão rios de águas vivas. E do meu Interior fluirão, do meu de águas vivas fluirão. do meu interior rios de águas vivas. Meu interior fluirão, rios de águas vivas fluirão. Meu interior rios de águas vivas fluirão. Meu interior fluirão, rios de águas vivas fluirão. Meu interior fluirão rios. Lava-me e serei curado. Estamos entrando nesse primeiro rio, né? Fechamos um ciclo. Estamos entrando agora no segundo ciclo, que é a igreja de Esmirna. E em nome de Jesus, o Senhor vai te fortalecer. Todas as tribulações, amém, que você tem passado. Quando você passar aqui, comece a agradecer ao Senhor pelas tribulações, pelas provações, para que você seja aprovado, amém? Lava-me e serei curado pelo seu poder. Vai orando, querido. Lava-me, Abra sua boca. serei transformado para a sua glória, Senhor.
terceiro ciclo, hein? Que é a igreja de Pérgamo. Vamos nos arrepender da nossa idolatria, da nossa prostituição, da nossa imoralidade. E vamos receber o maná do Senhor. Vamos receber do Senhor essa pedra branca que nos dá direito a participarmos do banquete como noiva restaurada. Que nós possamos ser casados com o Senhor. Que a sedução caia nas nossas vidas. Que todo espírito de imoralidade, que todo espírito de sensualidade seja mesmo retirado das nossas vidas, em nome de Jesus. Como a quarta igreja de Tiatira, nós vamos mergulhar nesse rio e nos arrepender de toda imundície, buscando a santidade do Senhor. E em nome de Jesus, se você tem sentido que a sua voz profética está calada, se você tem sentido que entulharam os seus poços, em nome de Jesus, eu digo para você: busque a santidade, sede santo como o Senhor é santo, e o Senhor irá restaurar sobre você a autoridade, e você será usado para a restauração da voz profética da igreja. Essa voz que clama, arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Que a santidade seja a nossa marca, que a santidade seja aquilo que marca os nossos corações, seja aquilo que pruma as nossas vidas, em nome de Jesus. Sede santos, porque eu sou santo. Seu rio eu encontro tudo que eu preciso pra viver. Seu rio de pureza, no seu rio de santidade, eu posso mergulhar pela graça que me foi dada, pelo perdão conquistado ali naquela cruz. Eu tomo posse do sacrifício de Jesus e entro confiadamente diante do trono da graça. E esse quinto mergulho
que é a igreja de Sardes, eu digo para você que está morto: ressuscita, levanta. Sonhos mortos, pessoas que já não sentem mais paixão por Deus, pela palavra, sai do túmulo, meu irmão. Ressuscita, entra nessas águas e recebe o reavivamento. Receba. O Espírito Santo de Deus habita em você. Ele habita em você. Ressuscita, ressuscita, ressuscita sonhos aqui esta noite, Senhor. Ressuscita casamentos, ó Pai. Ressuscita relacionamentos, ó Deus. Ressuscita sonhos de serem mães e pais, naturais e espirituais. Ressuscita, Senhor, em nossos corações o sonho de vermos o nosso Brasil restaurado, de vermos as nossas igrejas restauradas, em nome de Jesus. Aviva, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Meu irmão, você vai entrar por essa porta que o Senhor tem aberto para você, porque nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós seguimos para o alto, seguindo ao nosso Jesus Cristo, carregando a nossa cruz, dizendo não a nós mesmos. Você não é pequeno, você não é menor. Você é exatamente do tamanho que Deus precisa para te usar. Entre pela porta do evangelismo, entre pela porta da adoração, entre pela porta da profecia. Ora, canta lá, baixeira, canta lá, baie. nessa noite é assim como a igreja de Laodiceia.
Vamos tomar postura, queridos. Nós somos chamados como um exército, amém? Nós somos chamados por cabeça e não por cauda. Não seja morno, mas seja quente, seja avivado. Cumpra o propósito que o Senhor tem chamado. Leve sua arte, leve sua dança para os presídios, para as escolas, para os hospitais. Tome postura, querido. Vamos nos arrepender de toda indiferença. Você tem a marca de Cristo em você. Você é sacerdote real, povo escolhido, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O Senhor conta contigo. Ele conta com um exército de adoradores que tomam postura, que sabem quem são no reino. Completamos o ciclo? Vem aqui pra frente todo mundo. E o que a palavra diz? Que se nós nos arrependermos, não é verdade? Qual que é a promessa dele sobre nós? Que do nosso interior não só entraríamos no rio e seríamos lavados e curados e restaurados, mas que do nosso interior fluiriam rios de águas vivas, rios para levar a cura, a salvação, a restauração. É por isso que você existe, querido. É por isso que o seu ministério existe. Não é para enfeitar a igreja. Nós não somos chamados para enfeite, mas nós somos chamados para proclamar a igreja ao arrependimento. E nós, como profetas da dança, podemos até estar no deserto, mas o que a palavra de Deus diz para nós, em Isaías 47, é que desse deserto vão fluir rios. E esses desertos se transformarão em oásis. E é com essa autoridade que nós temos em Cristo Jesus. Coloca a mão sobre o seu ventre. Que nós iremos profetizar que do seu interior fluirão, fluirão rios de águas vivas, 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 fluirão, fluirão rios de águas vivas. Se você ainda não é batizado pelo Espírito Santo, receba o batismo do Espírito Santo. Receba a ousadia,
vivas fluirão, fluirão. No seu interior fluirão, fluirão. Rios de águas vivas fluirão, fluirão. No seu interior fluirão, fluirão. Rios de águas vivas fluirão, fluirão. No seu interior fluirão, Mas agora assim diz o Senhor que te criou, Isaías 43, ó Jacó, e que te formou a Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não se submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sabá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digo de honra, e eu te amei. Darei homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o oriente e a juntarei desde o ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. E todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Traze o povo, que ainda que tem olhos, é cego, e surdo, ainda que tenha ouvidos. Todas as nações congreguem-se, e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto? E fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas, e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga, verdade é. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o sabais e creais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim, Deus, nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação e realizarei, e fiz ouvir. Deus estranho não houve dentre vós, pois sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Amém? E é com essa oração, agindo Deus na sua vida, querido, quem impedirá? Tome posse. Não foi nada místico que fizemos aqui, foi apenas um movimento. E esse movimento precisa ser contínuo. Todos os dias precisamos nos mergulhar no rio de Deus, limparmos das nossas impurezas, para que esse rio que flui de nós, que o Senhor quer fluir de nós, possa ser um rio de águas
puras e cristalinas, para podermos dar de beber a tantos que ainda precisam conhecer o nome do Senhor. Aqui o Senhor fala para nós que somos o que? As testemunhas dele. Então vá, dance, abre sua boca, profetize, use seu corpo com ousadia, com simplicidade. Seja um vaso de barro que contém e que brilha esse tesouro maravilhoso que é Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor abençoe a sua noite, o seu descanso. Não sei se o Ziel quer dar algum recado.